Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, como é sabido por todos, próximo dia 27, próximo sábado, portanto, nós teremos o retorno das missas com a presença dos fiéis na Assembleia Litúrgica. E, para tanto, nós estamos tomando algumas medidas que são parte recomendações, parte lei das autoridades religiosas e civis. E dentre essas recomendações estão o uso obrigatório da máscara, de proteção individual, e também do uso do álcool em gel. Então, que cada um possa trazer de casa, se possível for, o seu próprio frasquinho de álcool em gel. E também teremos, então, para a participação nas missas, uma inscrição, que é para que nós possamos nos organizar melhor e evitar maiores constrangimentos. Então, você liga para a Secretaria Paroquial ou vem presencialmente na Secretaria Paroquial e escolhe um horário que for mais oportuno a você e que seja possível, haja vista o limite reduzido da quantidade de pessoas por celebração. Então, você se dirige à Secretaria Paroquial ou liga para a Secretaria Paroquial de terça a sábado, de 8 ao meio-dia. E assim faz a sua inscrição. Uma outra exigência será quanto ao número limite, a capacidade que a igreja terá a partir de agora. Nossa igreja comporta aí bastante pessoas, mas não passa de 1.000 pessoas. De forma que para templos que caibam até 1.000 pessoas ou menos de 1.000 pessoas, a capacidade fica agora em 50 pessoas ao total. De tal forma que nós vamos inscrever por missa cerca de 45 pessoas. Então, por isso, a importância de fazer a inscrição. Não é que nós estaremos barrando quem não tiver feito a inscrição, nem mesmo com uma ficha de cadastro à porta da igreja, verificando nomes, idade ou qualquer outra coisa desse gênero. Isso é para que a gente possa, contando com a consciência de cada fiel, melhor organizarmos. Mesmo porque os lugares nos bancos da igreja estarão marcados, então você será dirigido não ao local que você costuma sentar na igreja, mas será dirigido aos primeiros lugares na igreja, nos bancos da igreja. E assim cada um sentará onde for necessário, possível, indicado que se acomode. E dali sairá apenas para o fim da missa, para sair propriamente da igreja. Então nós recomendamos, inclusive, que o fiel, se preferir, traga a sua garrafinha com água para, em extrema necessidade, em sede, possa tomar água, porque não será possível que o fiel saia do seu local e vá ao bebedouro, tomar água. E o mesmo nós falamos para a questão do banheiro. Recomendamos que antes de vir à missa, que possam ir ao banheiro na sua residência, para que se evite ao máximo utilizar o banheiro, que é um banheiro comum, e que não será possível a gente poder higienizar, desinfectar várias vezes durante a missa, os banheiros. Então, que você tenha essa consciência. E claro, em questão de saúde, tem pessoas que tomam medicamentos que fazem com que a ida ao sanitário seja muito frequente, claro, que você não será proibido de ir ao sanitário. É apenas uma questão de recomendação, que evite-se ao máximo a questão de sair do seu banco, seja para a água, seja para o sanitário, e inclusive a questão da devolução do dízimo. Não será possível o plantão do dízimo. Então, durante os horários de missa, não haverá o plantão do dízimo,
haja vista que, não dentro da igreja, haja vista que, entrando na igreja, você só levantará do banco, além dos ritos, né? Se levantará para a saída, né? A própria comunhão será dada no banco. Então, é importante também dizer, né, da boa recomendação de chegar à missa um pouco antes, para se preparar espiritualmente, né, para bem celebrar a Santa Missa. E agora, mais do que recomendável, ainda mais recomendável, chegar antes, né? Haja vista que não será possível garantir ou guardar lugar de ninguém, mesmo quem fez inscrição. Padre, eu fiz inscrição para tal horário, cheguei, a igreja já estava com as 50 pessoas. Nós realmente lamentamos profundamente, né? De alguma forma ficamos, né, um tanto envergonhados, um tanto constrangidos, mas não será permitido, né, a sua entrada. Então, por favor, chegue antes, né, meia hora antes, né, traga um livro para você ler, um livro de espiritualidade para você meditar, a Bíblia, ou mesmo participe da recitação do texto, né, sempre meia hora antes da missa. Né? Então, se a missa que você vai às 7 horas da manhã, 6h30, esteja aqui na frente da igreja, não fique aglomerado, espere a abertura das portas e entre com tranquilidade. Nós também, a fim de atender a todos da melhor maneira possível, estendemos os horários, as quantidades, né, a quantidade de missas. Né? Então, para além daquelas missas que já tínhamos nos horários, né, digamos que como de costume, nós vamos ter também durante a semana, segunda, terça e quinta-feira, missas também, sempre às 19 horas. E no sábado e no domingo aumentaremos também uma celebração. No sábado às 4 da tarde e no domingo às 11 da manhã. Né? Tudo para que, colaborando com a consciência do fiel, a gente possa atender a todos. Lembrando que cada fiel deve participar, se assim quiser, de apenas uma missa no final de semana. E se assim quiser, durante a semana, participar também, que participe apenas de uma missa durante a semana. Não mais do que uma durante a semana e não mais do que uma no final de semana. Para permitir que outros também possam participar. E é importante dizer, né, que estão dispensados e não proibidos de vir à missa todos os fiéis, inclusive a recomendação do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias e também da Igreja, que os fiéis acima de 60 anos e menores de 10 anos não venham à missa. E se por insistência quiserem vir, que venham durante a semana. Possivelmente o número de fiéis será menor. Não é? Então, repetindo, todos os fiéis, né, estão dispensados do cumprimento do preceito dominical. Então, querendo vir, podendo vir, por amor a Jesus, a Santa Igreja, que venham no final de semana apenas em uma missa e durante a semana, se quiserem e tudo mais, como já falei, uma única missa. E os maiores de 60 anos e menores de 10 anos, querendo vir, né, consciência de cada um e da família que deve, né, tutelar os seus idosos, né, proteger e cuidar dos seus idosos, que venham no meio de semana, não no final de semana. Essa é uma orientação que estamos dando, né, em acordo, né, com as orientações da Arquidiocese e também das leis estaduais, municipais. Bom, então está claro que nós teremos então missas todos os dias. Domingo a domingo teremos missas, nos finais de semana teremos no sábado 3 celebrações, no domingo 4 celebrações. Então nós vamos precisar, não é, para realizar, né, todas essas missas, essas celebrações, vamos precisar de uma equipe de voluntários. Na verdade, algumas equipes de voluntários. Né? Não só para a questão da acolhida dos fiéis, né, que vão vir à missa, né,
na hora da missa, né, passar o gel, o álcool, né, o álcool em gel ou o álcool 70 nas mãos dos fiéis, indicar o local onde vão sentar, mas também para desinfectar o ambiente, né? Então, nós vamos precisar sempre, após a missa, fazer esse trabalho, né, de limpeza, de desinfectação do ambiente. É evidente que isso não é possível fazer apenas o padre e a funcionária, a sacristã, que cuida também dessa parte, né? Vamos precisar de uma equipe de voluntários, né? Então, nós contamos inicialmente com a generosidade dos fiéis, se coloquem à disposição para isso, né? Nós vamos indicar equipes, grupos, movimentos para cada função, mas não quer dizer que você não possa, né, se voluntariar, né, vindo à secretaria ou ligando para a secretaria, se colocando à disposição para ajudar. Lembrando que esses voluntários, aí sim é uma exigência, não podem ser maiores de 60 anos, né, nem menores de 10 anos. Né? Precisam ser pessoas que estejam saudáveis, que não tenham doenças graves e não estejam aí nessa faixa etária indicada como de maior risco, não é? Então nós vamos pedir sim os voluntários, já estamos agradecidos por muitos que estão se colocando à disposição. Então nós vamos precisar, além, né, da equipe de acolhida, que vai realizar esse trabalho, né, de levar, de acolher à porta da igreja, levar até o banco com os devidos cuidados, né? A equipe também de desinfecção para após a missa, né, realizar esse trabalho. Nós vamos precisar também dos ministros, liturgia, a equipe de leitores, o pessoal da música. Todos esses vão voltar às atividades, né? E agora com o compromisso, né, de estender, né, de esticar um pouquinho mais as suas ações, que antes eram nas quartas, sextas, sábados e domingos, agora também estender, né, generosamente as suas ações para a segunda, a terça e a quinta, inclusive, tá bom? Então nós, desde já, agradecemos, né, a colaboração de todos os fiéis que trabalham, né, exercem essa função pastoral, né, na liturgia da igreja, né? Que Deus continue abençoando você, recompensando por tamanha generosidade em colocar o dom que Deus te deu a serviço dos fiéis. Uma equipe também muito importante, não é, nesse tempo de isolamento social é a PASCOM. Não é? Então a PASCOM continuará fazendo a transmissão da missa. Foi uma das principais recomendações do nosso arcebispo, Dom Fernando, foi que a PASCOM continue fazendo a transmissão da missa, né? Sobretudo tendo em vista aquelas pessoas que não poderão participar da missa. Independente da faixa etária, já falei, mas posso repetir quantas vezes for necessário, todos os fiéis estão dispensados do preceito, né? Então, se por algum motivo sério, com relação à pandemia, você, mesmo com 30 ou 40 anos, ou 20 anos, enfim, fora dessa faixa etária, né, de recomendação de não vir à missa, se você, por algum motivo sério, com relação à pandemia, óbvio, não possa participar da missa, que você assista à missa pelas redes sociais, né? Então, por isso, a importância tremenda e a PASCOM continue fazendo esse excelentíssimo trabalho que está fazendo, não só aqui na paróquia, em todas as paróquias onde há a pastoral da comunicação. Inclusive, o Dom Fernando parabenizou muito, também o Dom Limacedo e os outros padres, na reunião que tivemos na terça-feira, véspera de São João, na reunião que tivemos pela videoconferência, né? Nós, padres, bispos, diáconos, todo o povo, parabenizamos e agradecemos a Pastoral da Comunicação pelo excelentíssimo trabalho que estão fazendo, bem como também agradecemos e vamos pedir aos ministros da comunhão, não é, agradecer por tudo que eles estão fazendo também nesse tempo de isolamento social e vamos precisar daqueles que puderem para levar a comunhão agora aos fiéis que estarão, de alguma forma, impossibilitados de vir à missa, né? Então, vamos contar, primeiro agradecer a PASCOM e aos ministros da distribuição da Sagrada Comunhão
pela generosidade do trabalho e contar ainda mais com a participação ativa desses agentes de pastorais. Para os fiéis que vão participar da celebração, vale, claro, sempre enfatizar o óbvio, mas não custa nada, não é, enfatizar que não deve haver o contato físico entre os fiéis, né? Então você entrou na igreja, você não saia do seu banco para dar um abraço, um aperto de mão ou tocar no fiel. E para evitar o contato, evitar que os fiéis possam, né, esbarrar, mesmo que sem querer, um ao outro, a comunhão será dada no banco. Você apenas vai se levantar e o ministro vai até o seu local da comunhão. Então você não vai para a fila da comunhão, né? Por enquanto nós vamos extinguir a fila da comunhão. O ministro da distribuição da Sagrada Comunhão, junto com o sacerdote, vão aos bancos e entregar a Sagrada Comunhão. E também é importante dizer que o diálogo, não é? Na hora da distribuição da Sagrada Comunhão, né, o sacerdote diz o corpo de Cristo, o fiel diz amém. Esse diálogo que é pessoal será feito de forma coletiva. Então, após o sacerdote, após a comunidade dizer, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e sereis salvo, o sacerdote vai erguer o corpo de Cristo e vai dizer o corpo de Cristo. E a comunidade, de uma vez, né, coletivamente, vai dizer amém. Então, aquele diálogo que é feito na fila da comunhão entre o sacerdote e o fiel, um diálogo pessoal entre os dois, será feito agora de forma coletiva. De forma que na hora da comunhão, você vai receber a comunhão em silêncio. E só na hora da comunhão, você vai retirar a sua máscara, receber a comunhão na mão e, fazendo a sua comunhão, recolocar a sua máscara e poder sentar ou se ajoelhar, se assim quiser. E por fim, né, é necessário recordar, e todos já sabem, quem estiver com sintomas do Covid, o vírus Covid-19, né, o novo coronavírus, não deve vir à missa. Não só à missa, né, deve ficar em casa, isolado, né, e fazer o isolamento. Claro, se precisa, aos hospitais e tudo mais, mas de forma alguma, quem tiver com algum sintoma do Covid deve vir à missa. Padre, mas eu acho que não é Covid não, eu acho que seja alguma outra coisa. Seja como for, não é? Enquanto você achar que é alguma outra coisa, né, enquanto você tiver com sintoma, você não venha à celebração, para não colocar em risco ou em constrangimento os outros irmãos, tá bom? Então, teve sintomas do Covid, acha que está doente, ou mesmo mora com alguém que está doente com o Covid, não venha, né? Há uma certa aí proibição, e única proibição é essa. Quem estiver com sintomas do Covid realmente está proibido de vir à missa. Não é só uma recomendação. E recomendação também para que você, estando morando com alguém que esteja com Covid, há uma recomendação e as autoridades sanitárias, né, insistem muito nisso, que você também faça o isolamento social. Então, reforço mais uma vez a questão da não garantia da vaga, mesmo daqueles que fizeram essa, entre aspas, inscrição, não é? Essa inscrição não é a título de guardar a sua vaga, né? Mesmo porque não vamos ficar analisando o RG de ninguém para saber se realmente você fez ou não fez a inscrição. Essa inscrição é para que a gente possa melhor se organizar. E por isso pedimos que meia hora antes da missa, quem fez sua inscrição, chegue, não é? Nós sabemos que só teremos 45 vagas aproximadamente, né? E aí apelamos, né, à sua consciência, né?
e a sua generosa colaboração para entender, não só entender a igreja, né, mas também entender a situação que todos estamos vivendo, né? É assim que mais ou menos está acontecendo, por exemplo, guardadas as devidas proporções e entendendo que toda comparação tem semelhanças e diferenças, que está acontecendo nos bancos, está acontecendo nos hospitais, na questão de exames não emergenciais, enfim. É assim que estamos podendo levar a situação. Então, nós contamos com a generosa colaboração, a consciência dos senhores e das senhoras e pedimos desculpas por não poder fazer melhor. Mas, por enquanto, é isso que, com generosidade, nós estamos podendo oferecer. Gostaria ainda de dizer que todas essas recomendações, essas obrigações, orientações que estamos aqui falando, né, servem para os outros sacramentos, né? O sacramento do batismo, o sacramento do matrimônio, o sacramento da confissão, da unção dos enfermos. Há essas séries de restrições, de orientações que devem ser aplicados também a esses sacramentos. Os sacramentos não serão retirados do direito do fiel, mas há as recomendações que devem ser, né, colocadas, né? Então, se puder, que você possa adiar, por exemplo, o batismo. Se não for situação de emergência, que você possa adiar o batismo da criança, também o matrimônio, se puder, adia um pouquinho, né? Mas se quiser viver o matrimônio agora, durante esse tempo de pandemia, como também o batismo, procure informações na Secretaria Paroquial, né? As restrições, as orientações e recomendações para que se possa receber esses sacramentos. Inclusive o sacramento da reconciliação. Estou, desde o início da pandemia, continuo, na verdade, atendendo as confissões sobre algumas, né, orientações, né? O fiel precisa agendar o horário para evitar que venha mais de uma pessoa no mesmo horário, né? Não pode, então precisa que agende o horário, né? Entre outras orientações, né? E tudo isso que acabo de falar com os senhores e as senhoras está aqui num documento emitido pela Arquidiocese, né? E vocês podem conferir também nesse documento e também no decreto do governo estadual e do governo também municipal, né? Então estamos apenas obedecendo leis e orientações. Então, encerro esse vídeo desde já agradecendo muito a compreensão de todos, né? É sabido que esses tempos estão muito difíceis para todos e nós contamos, né, com a colaboração de todos os fiéis no sentido de entender, né, entender que a paróquia, sua família está fazendo o melhor que é possível. A Arquidiocese de Olinda e Recife, na pessoa do Dom Fernando, do Bispo Auxiliar Dom Lima Macedo, está fazendo o máximo que pode para assistir todos os fiéis, né? Então nós agradecemos muito a Deus pelo dom da fé, pelo Dom Fernando, Dom Lima Macedo, todos os padres, todos os fiéis, agentes pastorais, por toda a nossa arquidiocese que está comprometida na assistência religiosa e também fazendo esse belíssimo trabalho social, né? A propósito, aproveitar para agradecer mais uma vez, e faremos isso o quanto possível for, agradecer muito a todos os fiéis que estão generosamente doando os itens de alimentos não perecíveis para montarmos cestas básicas e assistir famílias que estão mais, né, privadas, né, do alimento, do pão nosso de cada dia, né? Então, muito obrigado pela compreensão. Contamos com a consciência, a colaboração generosa de todos e rogo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Ó, que a sua família seja muito abençoada, protegida de todos os males, né? Todos os males, inclusive desta pandemia, e que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Muitas alegrias na sua vida e a fé sempre presente como itinerário a ser vivida.